Salve Maria, salve José. Sexta-feira agora, dia 24 de abril, o STF quer legalizar o aborto em alguns casos. Isto é uma calamidade, é uma catástrofe que nós, católicos, temos que nos posicionar, mostrar a nossa opinião. Somos totalmente contrários ao aborto. O aborto é algo terrível, é um assassinato, é algo terrível para o bebê que foi assassinado, traz consequências terríveis para a mãe, traz consequências terríveis para o país. É um pecado que clama a justiça dos céus e traz consequências terríveis para todos. Nós temos que nos posicionar contra, totalmente contra. Então vamos nos posicionar. Claro, fazendo a nossa parte, vamos rezar muito para que isso não aconteça, para que não seja aprovado. Vamos rezar, oferecer terços, pedir a Nossa Senhora que ela interceda para que essa tragédia não aconteça. Vamos nos manifestar com a hashtag Brasil sem aborto. Publique nas suas redes sociais, publique no Facebook, no Instagram, no Twitter, um texto falando qual a sua posição, Brasil sem aborto. Faça um vídeo, vamos divulgar, vamos mostrar que a população é contra o aborto. Isso o STF tem medo. Eles podem não temer Deus, eles podem não temer nada, mas o povo eles temem. Mostremos que a população é contra o aborto. Vamos mobilizar as redes sociais para mostrar que a população está atenta ao que eles estão fazendo na surdina, que a população é contra. E também vou deixar aqui embaixo na descrição o contato de vários dos juízes para que nós possamos entrar em contato e pressionar e mostrar nossa opinião e a nossa posição. E aqui a seguir eu vou deixar vários momentos do Padre Pio e o aborto. O que o Padre Pio dizia sobre o aborto e 3 histórias do Padre Pio sobre o aborto para mostrar como que esse grande santo também tem nos ensinar sobre essa questão. A posição do Padre Pio deve ainda mais inflamar e intensificar nossa posição. Padre Pio, esse grande santo, interceda para que o aborto não seja aprovado. Vejam que belas frases, que belas histórias do Padre Pio contra o aborto. O que o Padre Pio disse sobre o aborto? O Padre Pio disse as seguintes palavras: quando vós virdes uma alma que anuncia o aborto como feito benigno, sabereis que nela reina o príncipe das trevas, e sua eternidade está por ora no livro da morte. Ai de nós, se consentirmos com esse miserável e mortal pecado! Não ousemos tomar o lugar do Criador, e não permitamos que nenhum homem o faça. Não sejamos cúmplices deste crime maldito, por culpa do nosso silêncio e de nossa tibieza. 3 histórias do Padre Pio e o aborto. Essas 3 histórias mostram e nos ensinam, através do Padre Pio, qual deve ser nossa postura em relação ao aborto. Essas histórias estão no livro Para Conhecer e Amar o Padre Pio, que está aqui embaixo no link da descrição. O Padre Pio, ele disse sobre o aborto: quando virdes uma alma que anuncia o aborto como um feito benigno, sabereis que nela reina o príncipe das trevas, e sua eternidade está por ora no livro da morte. Ai de nós se consentirmos com este miserável pecado mortal! Não ousemos tomar o lugar do Criador, e não permitamos que nenhum homem o faça. Não sejamos cúmplices deste crime maldito por culpa do nosso silêncio e de nossa tibieza. Essas são as falas do Padre Pio sobre o aborto. Agora vamos à primeira história do Padre Pio e o aborto. O Padre Pelegrino disse ao Padre Pio: o senhor esta manhã negou a absolvição a uma senhora, porque esta fez um aborto. Por que foi tão rigoroso com aquela pobre desgraçada? E o Padre Pio respondeu: o dia em que as pessoas perderem o horror ao aborto, esse será um dia terrível para a humanidade. O aborto não é somente um homicídio, mas também um suicídio. E para aqueles que estão à beira de cometer com um só golpe este delito, temos que ter de coragem de mostrar a nossa fé. Por que suicídio? Perguntou o Padre Pelegrino. E o Padre Pio respondeu: entenderia esse suicídio da raça humana
Se com o olho da razão o senhor visse a terra povoada de velhos e despovoadas de crianças, queimada como um deserto, se refletisse assim, entenderia a dupla gravidade do aborto, a mutilação também da vida dos genitores. A esses genitores espalharei a cinza dos seus fetos destruídos, para mostrar as suas responsabilidades e para negar a eles a possibilidade de apelar à própria ignorância. Um aborto provocado não pode ser tomado com falsas considerações e uma falsa piedade. Seria uma abominável hipocrisia. Aquelas cinzas, disse o Padre Pio, precisam ser jogadas nas faces de seus pais assassinos. Se eu lhes deixar sentindo inculpados, me sentirei envolvido em seus próprios delitos. Veja, eu não sou santo e também jamais me senti próximo da santidade, quando digo palavras talvez um pouco mais fortes, mas justas e necessárias àqueles que cometem esse crime. Eu estou certo de ter obtido a aprovação de Deus para o meu rigor. Depois, o padre Pellegrino objetou que se não se consegue eliminar as fixações obsessivas da mente daqueles que praticaram aborto, seria inútil maltratá-los com o rigor da Igreja. O Padre Pio então disse: o meu rigor, enquanto defendo a vida das crianças, a vinda dessas crianças ao mundo, é sempre um ato de fé e de esperança. Vamos para a segunda história do Padre Pio e o aborto. Certo dia, na sacristia, em frente ao confessionário no qual São Padre Pio atendia os penitentes, esperava pela sua vez um homem chamado Mário Tentori. Enquanto fazia o seu exame de consciência, ouviu ao lado o Padre Pio gritar: "Vá embora, animal, vá embora!" E as palavras do Padre Pio eram direcionadas a um homem que apenas havia se ajoelhado, saía de dentro do confessionário humilhado, agitado, confuso. Passado um dia, Mário foi pegar o trem para Foggia para retornar até Milão. Em seu compartimento do trem havia um homem. Finalmente perguntou o viajante: Você ontem não estava em San Giovanni Rotondo, na sacristia, para se confessar com o Padre Pio?" "Sim", respondeu Mário Tentori. E o outro disse: "Nós estávamos sentados no mesmo banco. Eu o antecedia. Eu sou aquele que o Padre Pio chamou de animal. Você lembra?" "Sim", disse Mário. Continuou o companheiro de viagem. "Vocês que estavam perto do confessionário talvez não ouviram as palavras que fizeram com que o Padre Pio me mandasse embora. O Padre Pio me disse assim: vá embora, animal, vá embora, porque de acordo com a sua esposa, você abortou 3 vezes, entendeu?" O Padre Pio disse: "Você abortou." Ele se dirigiu a mim, porque a iniciativa de minha esposa abortar partiu de mim. E começou um pranto que exprimia dor, vontade de não pecar e a firme determinação de voltar até o Padre Pio para receber a absolvição e mudar de vida. Foi deste modo, com este rigor, que o Padre Pio salvou a vida deste homem, que após 3 abortos, ter negado 3 vezes a vida de 3 filhos, e este homem que também estava com a sua alma em perigo por toda a eternidade, foi com esse rigor que o Padre Pio o salvou. Caso o Padre Pio tivesse banalizado o pecado, quem sabe quantos abortos ainda não teriam acontecido nessa situação, e o que não teria acontecido a este homem por toda a eternidade. Este modo do Padre Pio proceder no confessionário tinha em vistas a salvação da alma, o arrependimento, a conversão, a reparação, como foi possível observar nessa história. E vamos para a terceira história sobre o aborto, com o Padre Pio. Para uma mulher que foi ao seu confessionário, o Padre Pio disse: "Feche os olhos e me diga o que vê." A senhora obedeceu, fechou os olhos e disse: "Eu vejo uma praça enorme com muita gente. Entre as pessoas vejo uma procissão que se move solenemente. Vejo no tribunal muitos padres, bispos, cardeais. E todos precedem um papa,
que está sumindo no trono, e uma grande multidão que aclama. Muito bonita. Mas o que tudo isso significa? O Padre Pio respondeu: a criança que você matou no seu ventre com o aborto, nos desígnios de Deus, deveria se tornar um papa. A pobre mulher gritou e desmaiou ao lado do confessionário. Através da fala do Padre Pio e dessas histórias, devemos saber nos posicionar assim também contra o aborto. Devemos ser totalmente contra este grave pecado, este pecado mortal. Rezar para esse pecado não se instalar no nosso país, não avançar no mundo. Rezar para que as mães, os pais, não consintam com esse pecado e fazer reparação pelo pecado do aborto. Padre Pio, rogai por nós.